Eu vou ler o capítulo 4, né, de 1 a 30, na versão da mensagem, tá, gente? A mulher à beira do poço. Jesus percebeu que os fariseus se deram conta dos batismos que ele e João realizavam, se bem que não era Jesus quem de fato batizava, mas seus discípulos. Eles perceberam que Jesus estava batizando mais pessoas que João, criando uma rivalidade aos olhos do povo. Jesus então deixou a Judéia e voltou para a Galiléia. Para chegar lá, tinha de passar por Samaria. Ele caminhou até Sicar, uma aldeia samaritana que divisava com as terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. O poço de Jacó ainda estava lá. Jesus, cansado da viagem, assentou-se perto do poço. Era cerca de meio-dia. Uma mulher, uma samaritana, veio buscar água. Foi então que Jesus lhe pediu: Poderia me dar um pouco de água? Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida para o almoço. A samaritana, surpresa, perguntou: Como pode um judeu pedir alguma coisa a mim, uma samaritana? Na época, os judeus se recusavam a falar com os samaritanos. Mas Jesus respondeu: Se você conhecesse a generosidade de Deus e soubesse quem sou eu, pediria água a mim, e eu lhe daria água pura, água da vida. A mulher disse: O senhor não tem um balde para tirar água e o poço é fundo. Então, de onde vai tirar essa água viva? Por acaso o senhor tem maior recursos que nosso antepassado Jacó, que cavou esse poço e bebeu dele, e também seus filhos e seus rebanhos, e o deixou para nós? Jesus disse: Quem beber dessa água vai ficar com sede outra vez. Quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede, nunca. A água que ofereço é como um poço artesiano interior, jorrando vida para sempre. Então a mulher lhe pediu: Senhor, dê-me dessa água, de modo que eu nunca mais tenha sede, nem tenha de voltar a esse poço. Ele disse: Vá chamar seu marido e volte aqui. Não tenho marido, foi a resposta. Você disse bem, não tenho marido. A verdade é que você já teve 5 maridos, e o homem com quem vive agora não é seu marido. Você falou a verdade. Ah, o senhor é profeta. Então tire a minha dúvida. Nossos antepassados adoraram a Deus neste monte, mas vocês, judeus, insistem em que Jerusalém é o lugar para adorar. Quem está certo? Mulher, acredite, está chegando a hora em que vocês, samaritanos, irão adorar o Pai, mas não nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês adoram como que tateando no escuro. Nós, judeus, adoramos na clara luz do dia. O caminho de Deus para a salvação veio por meio dos judeus. Mas chegará o momento, na verdade já chegou, em que não importará como vocês são chamados ou onde irão adorar. O que conta para Deus é quem você é e como vive. Seu culto deve envolver o seu espírito na busca da verdade. Esse é o tipo de gente que o Pai está procurando. Aquele que é simples e honesto na presença dele, em seu culto. Deus é espírito e quem o adora deve fazê-lo de maneira genuína, algo que venha do espírito, do mais íntimo do ser. A mulher disse: Não entendo bem sobre isso. O que sei é que o Messias está vindo. Quando ele chegar, vai nos esclarecer tudo. Eu sou o Messias, declarou Jesus. Você não precisa esperar nem procurar mais. Naquele momento, os discípulos chegaram e ficaram escandalizados. Não podiam acreditar que o mestre estivesse conversando com uma mulher daquele povo. Ninguém disse nada, mas a fisionomia deles dizia tudo. A mulher aproveitou a oportunidade para se retirar. Um pouco confusa, deixou o jarro de água para trás. De volta à cidade, anunciou ao povo: Venham ver um homem que sabe tudo a meu respeito, que me conhece como ninguém. Será que ele não é o Messias? E eles foram verificar. Sim, eu gostei da versão, Mara, da mensagem. A mensagem tem uma interpretação, mas bem fiel, né?
Eu estava acompanhando aqui no texto mais antigo, da Almeida. Talvez não mais, mas um dos mais, a Almeida Revista e Atualizada. Mas estava bem interessante as diferenças e a similaridade. Bom, essa conversa eu acho que tem tudo a ver conosco, né? Porque é uma conversa de Jesus com uma mulher. E talvez seja a conversa de Jesus com cada uma de nós, né? Acho que para quem é mulher, claro que os homens podem interpretar esse texto, né, como qualquer outro, mas acho que para nós que somos mulheres existe uma particularidade, algumas particularidades nesse texto que talvez só a gente mesmo entenda, né? Essa sensação de ser, parece que não muito relevante, eu acho, na história, né? Parece que a história, às vezes, esses dias eu estava ouvindo isso, a história foi construída pelos homens, contada pelos homens, estudada pelos homens, e tem pouca história escrita a respeito das mulheres. Mas como isso não é verdade na Bíblia, né? Quantas histórias de mulheres que os nomes estão, que a vida está, e quão importante é essa mulher samaritana, olha que ela, né, abandonada, ela era até de alguma forma rejeitada pelo próprio povo dela, porque a gente sabe, né, que ela vinha a esse horário pegar água, porque ela era mal falada na cidade, então, rejeitada. Aí é essa mulher que Jesus passa e espera, pede para os apóstolos irem, para os discípulos irem, e é essa mulher que ele espera. O que isso está dizendo para a gente hoje de manhã? Tudo isso. Eu acho assim que a preocupação que Jesus tinha com a mulher, né? Ele sabia, ele já tinha planejado, eu estava fazendo estudo, mas ele já tinha um plano de sentar ali e esperar. Deus é onisciente, ele sabia que aquele momento aquela mulher iria estar ali e que ela necessitava de ouvir uma palavra de conforto. Então eu vejo uma preocupação de Jesus com aquela mulher, né? Ele marcou o encontro com aquela mulher. Foi um encontro marcado com ela para que ela o conhecesse. Então a preocupação com ela, independente da situação social, econômica que ela tinha, Jesus tinha uma preocupação com ela, né, naquele momento. E ela estava sendo oprimida por tudo que acontecia, né, na região dela, né, na vida dela. Então, eu acho que foi um encontro libertador, um encontro transformador, né? Naquele momento, Jesus estava preocupado com a alma daquela mulher, né? Eu vejo dessa forma. É interessante que Jesus, ele vai direto ao ponto. Ele sabia qual era a necessidade, né? E você perguntou o que tem isso a ver com a gente hoje, nessa manhã, né? Eu acho que assim como ele foi até aquela mulher na sua necessidade, ele sabia que não ia ter, o tempo era assim, né? O tempo é cronometrado até na nossa vida, né? Então, vamos direto ao assunto. Então, sem rodeios. E Jesus foi direto ao assunto, né? O assunto daquela mulher, a sede daquela mulher, ele sabia onde estava, né? O pecado daquela mulher, o que a impedia de se integrar novamente à sociedade, porque com certeza ela mesma se retraiu da sociedade, né? Porque ela vai num horário que as outras não vão, porque ela sabe do que ela está vivendo, né? Então, e Jesus, ele sabe como chegar, né? Ele suscita curiosidade, ele vai puxando o assunto com ela, ele fala da água viva e ela fica... Então, assim, isso aqui é uma escola, né, para a gente, inclusive, de como abordar uma pessoa, né, de como... É um evangelismo aqui, né, de Jesus, é o texto, e é o texto onde Jesus revela quem ele é,
Eu estava assistindo o The Chosen, que a Edna postou o recorte ontem, né? E é bem interessante, né? Ele se revela a ela e depois os discípulos falam para ele: mas o senhor falou para ela quem o senhor é? Tipo assim, quem é ela para saber quem o senhor é, né? E ela esperava o Messias também. Então, Jesus, ele vai direto à nossa necessidade, né? Então, eu já estou pensando aqui, né, hoje, né, qual a necessidade que eu tenho que entregar para o Jesus que já sabe, já conhece, mas ele quer ouvir de nós, né? Qual é a nossa necessidade, né? Então, e o resgate que ele vai fazer na vida dessa mulher, né? Que é uma coisa incrível. Eu acho que tem até uma pergunta sobre isso que a Angélica falou. Quem precisa de quem? Porque Jesus começa como se ele estivesse precisando dela. Exatamente. Né? Eu acho que dentro do reino de Deus, essa mutação, né? Quando você converte, às vezes, você quer fazer a obra do Senhor, né? Você, se você você quer oferecer, né? Mas ali, o que eu acho interessante é realmente quem é que precisa de quê? Quem ali que era o necessitado? Era Jesus que precisava da água ou era essa mulher que precisava? O que vocês acham aí? Consegue me ouvir? Consigo, Dilza. Bom dia, meninas. Eu estava reparando, mexeu comigo, que assim, Jesus fala para ela, sou eu que estou falando com você, né? Eu sou o Cristo, eu vim falar com você. Não é só a questão de gênero, ser mulher naquela época, não é só a questão da condição dela perante a sociedade, mas era também o pecado dela, né? Porque ela estava ela não era viver da forma como ela vivia, não era a indicação de Deus, né? E provavelmente ela tinha esse peso aí também do pecado, né? E Jesus vem direto, pontualmente, falar para elas, eu estou aqui, né? Eu sou o Messias, eu sou aquele enviado do céu. E eu estou te libertando de todas essas coisas, né? Para você crer em espírito e em verdade, em adoração, né? Então é uma libertação completa, né? Me lembrei também da passagem lá que ele fala para o rapaz que desce na cama lá do telhado, né? Que os amigos põem ele para o telhado, você está perdoado dos seus pecados, né? E aí falam, não, quem é você para libertar dos pecados? Fala, o que é mais fácil, mandar andar ou perdoar dos pecados, né? Porque a grande bênção é essa, né? Estar na presença dele, ter esse acesso, falar com ele. A gente, quando somos movidas pelo Espírito Santo e temos uma certeza, né, de um direcionamento, quando a gente tem a certeza de que é Deus falando conosco, se movimentando através do Espírito Santo, a gente já fica maravilhada, né? Já fica assim, extasiada com a certeza que aquele movimento faz na gente. Fiquei imaginando aquela mulher ali de frente, né? Com um Deus materializado ali na frente dela, falando diretamente com ela, falando exatamente das necessidades dela, né? Que bênção que era estar naquela presença completa, né? E para ser livre, para ser libertada dos estigmas sociais, do estigma do peso de ser mulher naquela época ou em qualquer outra, e saber que Deus é amoroso e perdoador, né? Que com adoração, na presença dele, somos perdoadas, né? Amém. Eu queria propor para vocês um exercício nesse texto, que eu estou tentando aqui. É um texto muito conhecido, é um texto relativamente curto, porque é uma história só, né? Mas ela tem vários detalhes.
E quando a gente pega um texto assim, se a gente pegar aquilo que é comum na nossa mente e olhar o todo, a gente perde a riqueza do texto. Todo texto bíblico, quando ele tem essa riqueza de detalhes, eu já disse isso para vocês antes, cada um dos detalhes é importante. Então, eu queria fazer essa caminhada, se vocês toparem, ao invés de a gente olhar o todo, a gente ir olhando pedacinho por pedacinho, pode ser? Vocês topam? Tá? Então, vamos pensar primeiro nesse diálogo, do início desse diálogo. Então, a gente já viu quem é essa mulher, né? A gente já viu que é uma... vou usar uma expressão talvez não muito boa, mas, né? É um Zé Ninguém. Como diz a música lá, é o povo, é o Zé Ninguém, né? É como o Zé Ninguém que Jesus está conversando, gente. Tá? Então, ele está conversando, ele foi para lá com essa intenção, como a Edna disse, né? Ele foi para lá para perdoar pecado, como a Dilsa disse. Ele tem ali uma estratégia, como a Angélica falou, para abordar essa mulher. Me dá água. Fala com uma samaritana, né? O que esses detalhes vão comunicando para você? Sem pensar no todo, pensa assim, vai como uma comida de chefe bem saborosa, bem pequenininha, vai degustando pedacinho por pedacinho, porque logo acaba. Então, vamos pensar aí nessa primeira reação. Uma samaritana ser abordada por um judeu, né? E ele precisando dela, ele precisando da água. O que esse detalhe comunica para vocês? O que isso diz a respeito de Jesus? Ou dos discípulos, né? Porque nós somos chamados a ser discípulos. Não diz nada para vocês? Bom, então vamos tentar uma outra reflexão. O que você é relevante nesse mundo aqui no reino de Deus? Você é relevante nesse mundo aqui e no reino de Deus? Jesus precisa de você? Precisa de mim para fazer alguma coisa nesse reino, nesse mundo aqui, dentro do reino dele? O que vocês acham? Ai, Titi, agora falando desse modo aí, né, já fica mais fácil. Eu acho que Deus não precisa da gente, porque Ele é o Criador, né? Ele é poderoso, Ele não precisa da nossa presença, Ele não precisa da nossa atitude, da nossa adoração, porque Ele é adorado onde Ele está, mas Ele se compadece do ser humano, porque Ele nos criou. Então, Ele se compadece, então Ele se achega a nós, porque Ele derrama sua... Então vem uma pergunta, e por que Ele nos criou, se Ele não precisa de nós? Esse talvez seja o segredo do universo, né? Você. Agora eu começo a pensar o objetivo da nossa criação, porque Deus nos criou, porque Ele queria adoradores que o adorassem em espírito e em verdade. Ela fala isso. Existe um propósito na nossa criação, né, gente? E a gente, fugindo desse propósito, a gente pega o nosso discurso teológico, a nossa fala, do que a gente acha que é Deus, do que a gente acha que é a vontade de Deus, e isso distancia. A religião, nesse sentido, ela nos distancia do nosso propósito, para dar louvor à sua glória. Nós somos criados para dar louvor à sua glória. Né? E dar louvor à sua glória é nos relacionarmos com Deus. Deus não vai criar nada inútil, nada no mundo foi criado inutilmente. Nós temos uma função, dar louvor à glória de Deus. Por que a gente, quem teve filhos aqui, é uma loucura ter filhos, gente, não é? Loucura,
né? É e quando você não assim, né? Que você pega filho dos outros, adota como seu, entre aspas, né? Cria como seu ou se relaciona como seu. É uma loucura. Mas a gente tem filho, a gente pega dos outros, a gente se relaciona, porque há uma necessidade em nós, que é a mesma necessidade de Deus, né? Por isso que ele tem, a Bíblia usa até uns termos meio humanos para falar disso, né? De relação, de comunhão, de partir o pão, né? De fazer isso que a gente está fazendo aqui. Então, quando Jesus pede água para essa mulher, há uma necessidade que não é a sede, é isso. Ó. Há uma necessidade de relacionamento, de conversa, né? E não importa quem é. Parece que ela é uma Zé Ninguém. Nós parecemos, eu me acho uma Zé Ninguém. Eu gosto até daquele rock que fala, né? Eu sou do povo, eu sou o Zé Ninguém. Aqui de baixo as leis são diferentes, né? Tem um rock que é assim. Parece que não é uma Zé Ninguém, mas não é assim quando a gente se relaciona com Deus. Não é assim. Nós passamos a ter identidade, né? Ele fala com ela e ela não percebe que ele conhece a identidade. Parece que ele está desapercebido. Quantas vezes Deus fala com a gente, parece que ele está desapercebido da nossa necessidade. Que ele não está vendo. Meu Deus, eu estou orando, o senhor não está vendo? Vendo, eu estou orando. Isso não está certo. Eu pego todo o conhecimento de Deus, né? Então, essa relação que Jesus começa a estabelecer com essa mulher é uma relação de importância, de identidade, de trazer para ela mesma a identidade dela. É essa relação que Jesus tem conosco, de trazer para nós a nossa identidade nele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, parece assim, não, Jesus perdoou o pecado, Jesus... É verdade, tudo isso é verdade. Mas é nela que suscita. E é interessante que cada uma de nós tem uma particularidade e um propósito também no reino. Gente, essa mulher era o marketing de Jesus na cidade. Essa mulher, ela tinha características da história da vida, do relacionamento dela na cidade. Ela era fundamental, por isso que Jesus esperou ela. Esperou ela. Ela foi fundamental para que o evangelho se espalhasse ali, entre os samaritanos. Vocês já pensaram que, às vezes, você prega para uma pessoa e você fala, a vida inteira eu preguei só para uma pessoa. Mas, às vezes, aquela pessoa é, sei lá, um grande missionário. A gente não entende essa ideia dessa rede que Jesus vai formando. Então, primeiro detalhe importante aqui, é essa conversa sendo estabelecida com uma samaritana. Isso é muito importante no texto. A gente precisa... Oi, desculpa, pode falar. Não, eu só queria ressaltar assim, que tinha que ser aquela mulher até para quebrar uma série de nem é preconceito só, né? Porque eles tinham realmente uma rivalidade. Então, até para mostrar para os discípulos dele que ele veio para atingir todo mundo. Eu fico pensando assim, a estratégia de Jesus na escolha dessa mulher. Uma mulher que tinha uma vida de pecado. E assim, gente, ter 5 maridos, fala sério, ter tido, né? 5 maridos. A busca dela por ter um companheiro, ter alguém que completasse a vida dela, sei lá, que a Bíblia não fala detalhes disso, mas eu penso que Jesus tratou com a samaritana pelo impacto mesmo que isso traria para os seus discípulos, né? Era uma pessoa que a mais improvável, né? Além de ser mulher, samaritana. Eu achei isso muito interessante, assim, a estratégia, né? Como é que ele, para mostrar, eu vim para salvar não só você, judeu, né? Eu vim para salvar não só o meu povo, a mensagem é para todo mundo. É isso. E às vezes, se ele fosse falar com um homem, talvez o homem não aceitasse. Você é judeu, talvez partisse para a briga, né?
Você vê que tudo isso tem um propósito, né? Dentro do reino. Bom, e a conversa deles é de uma água que não dá mais sede. Uma coisa interessante desse texto também é esse poço de Jacó. Esse poço, não sei quem assistiu até o episódio do The Chosen, eles falam desse poço lá no começo, né? Esse poço de Jacó foi cavado num lugar que não tinha água. Eu tive a oportunidade de Deus de ir para as águas de Mara, lá onde Moisés, eles estavam com sede, e Moisés jogou um madeiro na água, a água era salobra, né? Salgada, e ele jogou e a água se tornou doce, e aí eles puderam beber. Eu fui para esse lugar em 2009. Moisés está talvez a 2000 antes de Cristo, mais ou menos, ou eu não sei se eu estou errada, mas vai, quase 4.000 anos atrás. A água continua doce lá. O povo, quando nós chegamos nesse lugar, foi uma coisa tão emocionante que tocou a vida de todos nós, e o nosso guia, que era muçulmano, ficou impactado com quanto aleluia a gente falava. Porque a água de Mara, a água daquele lugar deixou de ser amarga e passou a ser doce. E até hoje os beduínos bebem daquela água doce, desses poços. Essa marca, né? Esse poço era uma marca importante, porque o nosso pai Jacó deixou para a gente. Ela não era da origem dos judeus, mas ela era de Jacó. Lembra que eu até falei, quando a gente estudou Lucas, a gente regride até onde a gente quer, né? Até onde a gente consegue achar identidade. Nós que não temos nenhuma identidade lá, como Lucas fez, vamos até Adão, né? Porque a nossa identidade como povo de Deus está em Adão. Ela regride até Jacó. Nosso pai Jacó deixou para a gente. Quer dizer, nós somos irmãos, nós temos herança, né? E você acha que você é maior que o nosso pai Jacó? Isso também é uma coisa interessante, vocês não acham? E esse vai avisar o seu marido. Bom dia, meninas. Bom dia. Eu estava lendo, né, o comentário do Hernandes Dias Lopes, né? E ele faz uma comparação, né, com Nicodemos e com a mulher samaritana, né? Ele, conhecedor da lei, precisava de Jesus. Ela, considerada a mulher pecadora, precisava de Jesus, né? E como Jesus, ele trata cada um, né, no seu individual, né? Então ele teve uma conversa mais séria com Nicodemos, né? Porque Nicodemos já conhecia, tanto que Nicodemos fala para ele, né? Nós sabemos que o Senhor é o Cristo, né? Pelos seus ensinamentos, também. E a mulher samaritana, Jesus veio e trata com ela naquilo que para ela era essencial, que era a água naquele momento, né? E naquilo que ela precisava, quando ele fala, vai buscar o seu marido, Jesus sabia da situação dela, aquilo que precisava ser tratado, né? Então, esse relacionamento, esses dois momentos de conversa que Jesus tem, né? Uma conversa íntima com Nicodemos, uma conversa íntima com a mulher samaritana, e a gente vê assim que ele se preocupa com aquilo que vai te trazer clareza, né? Muitas vezes a gente fala assim, né? De repente, se a gente fosse pegar para a mulher samaritana, a gente abria a Bíblia, né? E ia falar, olha aqui, ó, seus pecados aqui, é o que a Bíblia diz, né? Mas Jesus criou relacionamento com ela para tocar naquilo que ela precisava, né? Então, quando ele fala para ela, o teu marido, Jesus já sabia a resposta, mas queria trazer ela consciência do estilo de vida que ela estava vivendo, né? Então, a gente vê o cuidado do mestre com a gente.
O mestre, ele não vem ferir, ele vem curar, né? Ele vem suprir a nossa sede no nosso individual, né? Então, essa conversa da mulher samaritana, assim, ele mostra como ele quer um relacionamento íntimo, ele tem um relacionamento íntimo. Cada momento, cada pessoa, ele sabe como cuidar e como tratar. Isso é muito, muito legal, falar na língua da pessoa, né? Falar o que faz sentido para a pessoa. Às vezes a gente fala umas coisas que não faz sentido para aquela pessoa, né? Para Nicodemos, ele falou do que era comum, né? Muito bom o seu exemplo, Adriana. Muito bom. Para essa mulher, ele falou do que era comum a ela, né? Bom, depois disso, aí vem a fala dela, quando ele se revela. Aliás, não é ele que se revela primeiro, ela fala para ele, melhor adorar aqui ou adorar lá em Jerusalém, né? Aonde que é o lugar? Qual é a sua religião? É o que ela está perguntando para ele, né? Porque a minha religião diz que é melhor eu adorar aqui, mas a sua diz que eu não posso participar dela, porque é melhor adorar lá onde eu não posso ir, né? Será que a nossa religião é uma religião que não permite essa inclusão? Essa religião que a gente prega é uma religião de fato, com diversidade, hoje em dia essa palavra diversidade está sendo muito usada, mas eu olhando para o texto bíblico, isso aqui é diversidade de fato. Não são pequenas bolhas espalhadas e que diz que é diversidade. Isso não é diversidade. Isso é unidade em pequenos grupos. Diversidade é misturar o que para a gente parece imisturável. Não sei nem se existe essa palavra. Mas isso é diversidade. É colocar a mulher samaritana em contato com os discípulos judeus. Interessante que entre os próprios discípulos haviam diferenças enormes, né? De cultura, de posição social, mas eles se uniram como homens e como judeus para falar, peraí, essa daqui não dá para entrar, né? A nossa religião permite que, de fato, todos entrem, né? Todos são acolhidos, todos podem ser acolhidos, ou tem alguns que, não, aí é demais, não dá, né? Então, o que ela pergunta para ele é, qual é a sua religião? Aonde que eu tenho que adorar, então, para eu saber qual é a sua religião? Aí Jesus fala, né, os verdadeiros adoradores, vai chegar o tempo, era em Jerusalém, ele não deixa de dizer que era, hein? Olha que interessante. Ele não deixa de dizer que era em Jerusalém, porque foi dali que veio o povo, era dali que vinha o Messias, né? Então, aquela religião do judeu não é uma balela, uma coisa jogada ao vento, não, foi aquilo que uniu o povo judeu até que viesse o Messias. E hoje, o Antigo Testamento, por exemplo, para a gente, é lição dessa história que chega até nós. Ele não joga isso fora. Ele fala, de fato, era em Jerusalém, mas vai chegar o tempo, e na verdade já chegou, em que os verdadeiros adoradores, é uma nova religião, né? Entre aspas, um novo lugar de adoração que eu estabeleço. E ela fala assim, quando chegar o Messias. Você vê que ela dá a dica para ele, né? Ela tem conhecimento de quem era o Messias. Ela tem conhecimento. Era também da religião dela, esse Messias. Ela também é guardado, esse Messias, por ela. E ele fala, então, sou eu. Você imaginou? O choque. Sou eu, né? Sou eu. Bom, aí a conversa dos discípulos, né? Para a gente ir pensando aí no final. E a atitude dela, né? Independente da reprovação dos discípulos, essa mulher correu para a cidade, independente dos medos que ela tinha. Ela correu a falar, e ela falou, vamos lá. E ela faz o que a verdadeira testemunha faz. Ela pega aqueles que precisam e leva até Jesus. Ela
Ela não faz outra coisa, ela não fala, olha, me curou, olha, agora eu estou com uma nova religião, olha, não. Ela simplesmente fala, vamos e você vai conhecer. Vocês mesmo, vamos lá, que vocês vão ver o homem que disse tudo sobre a minha vida, né? E aí? Mais alguém vai falar o que aí? Hoje eu tô falante, né? E apesar de ser quem ela era, os homens da cidade deram crédito, né? Porque o último versículo fala que eles vão para ver o que ela estava falando, né? Então, às vezes, do mais improvável, a mensagem surte o efeito que convence as pessoas, né? É bem interessante também isso, assim, pensar que ela foi o veículo, né? Ela, no capítulo lá do The Chosen, ela sai muito confiada. A Bíblia não retrata isso dessa maneira, mas fala que ela sai super para anunciar, para falar para todo mundo, né, que ela tinha encontrado aquela pessoa. Aqui, para mim, dá a impressão que ela saiu assim, será que é mesmo? Vão lá, gente, vão lá para vocês verem comigo se ele é mesmo quem ele está, né, dizendo que é. Mas trouxe as pessoas até Jesus. Eu vejo assim que os discípulos, eles ficaram surpresos, né? Então, imagino a cara deles quando eles viram aquela situação, né? Mas a mulher estava tão compenetrada, tão satisfeita, tão emocionada, que ela não reparou o olhar de reprovação dos discípulos pelo que estava acontecendo, né? Ela largou tudo e foi, né? Não se preocupou mais com a posição dela diante de Jesus e dos companheiros dele, dos discípulos, né? Porque ela estava embriagada daquilo que ela tinha ouvido, daquilo que ela tinha experimentado e daquilo que ela tinha vivido, né? Então, houve um nascer de novo. O que a reprovação que eu penso que ela tenha recebido através dos olhares discípulos já não a machucou tanto, né? Como certamente as reprovações antes desse período a machucasse, por isso que ela se achava afastada, por isso que ela se afastava das pessoas. Naquele momento houve uma transformação, porque o que ela via na aparência das pessoas já não importavam mais para ela. O que importava para ela era ela sair dali e falar que ela tinha encontrado alguém que tinha transformado e ela queria compartilhar isso com as pessoas. E o interessante é que lá no começo o cântaro parecia tão importante, né? E aí fala no verso no 28, fala que ela deixou o cântaro, né? Tem tanta coisa que parece hoje tão importante na nossa vida, tão relevante, e o convite de Jesus continua sendo o mesmo. Quer se relacionar comigo? Né? Vem, se relaciona comigo hoje. E essa mulher, ela foi limpa por essa água da vida. E aí ela já começou a jorrar. E o testemunho dela jorrou para a vida eterna. Jorrou para hoje, inclusive. Porque é o testemunho dessa mulher registrado por João que hoje pode falar também para os nossos corações, 2000 anos depois, né? Essa água viva jorrou dessa mulher, né? Passou e transbordou. Ela mudou o foco, né? É bem interessante na cena que realmente ela joga o cântaro e eles falam, mas ela vai deixar isso aqui, né? Porque na cabeça deles ela foi lá buscar água, né? Então essa água que muda, né? Que muda de material para imaterial, né? Que muda de finito para infinito, né? Porque ali ela provou da água que é eterna. Então, é incrível essa coisa da gente largar os cântaros, né, que nos impedem de receber a água e de jorrar essa água, né, e de sermos um canal, porque essa mulher é tipo assim, ela não tinha nada a perder, né, ela já tinha perdido tudo, ela já era uma mulher
improvável, eu gosto muito dessa palavra que a Mara usou aí, e Deus tem falado muito conosco aqui, sobre os improváveis de Deus, e essa era, sim, uma mulher improvável para ser uma evangelista naquela cidade, né, vamos assim dizer, naquele povo, né, que aguardava um Messias que nem eles sabiam, né? Ela foi, sim, uma mulher improvável, que largou o cântaro daquilo que era provável, que era uma água física, para se tornar a mulher da água, né, que não é física, mas é para jorrar para a vida eterna. Isso aqui é emocionante, porque se você vê a cena no começo, parece até que ela debocha um pouco de Jesus, né? Que ela duvida um pouco, o que esse homem está aqui fazendo, falando? Mas conforme esse diálogo vai se afunilando, e ela vê que esse Jesus sabe quem ela é, até, né, na cena ele fala até o nome, né, dos maridos que ela já teve e tal, aquilo vai transformando o olhar daquela mulher, né? Vai transformando o propósito, né? E ela passa a entender que aquilo tinha um propósito, né? Que a Edith estava falando do propósito. Ela não estava ali ao léu, ao acaso. Eu acho que nós temos que pensar isso na nossa vida, né? No propósito de Deus para a nossa vida, que é para a glória dele, que é para a honra e glória do nome dele, para vivermos, né, como uma família, para que as pessoas vejam que é possível hoje a gente mudar o foco, né? O foco da água, do cântaro, do material, para aquilo que é eterno, como diz a nossa querida Edith, né? Para aquilo que está acima do sol. Então, isso aqui é uma reflexão. A minha Bíblia também, aquela mais antiga, ela está toda rabiscada nessa passagem, porque é uma coisa que a gente já falou tantas vezes, né, com mulheres, mas cada vez que a gente se depara com ela, essa água viva volta a nos trazer o alvo e o propósito. Então, para a gente pensar, para encerrar, quais os cântaros que a gente está segurando hoje, que parece que é tão relevante, e que se não tiver aquilo, parece que... Eu tenho vários aqui na minha mão. A coisa não vai acontecer, e o convite de Jesus para mim hoje, imagino que para vocês também, vamos jorrar para a vida eterna? Vamos jorrar para a vida eterna? Eu falei para vocês desde o começo, o livro do Evangelho de João é sempre sair do cronológico, do material para essa eternidade. O convite sempre é esse, né? Sempre é para... A gente fica preso, como eu disse semana passada, nas migalhas dessa vida aqui, nos cântaros dessa vida aqui. Isso aqui vai me dar segurança. E quantos exemplos a gente tem de que aquilo não dá segurança absolutamente para nada. Para nada. Quantos exemplos cada um de nós podia citar. Mas há uma coisa que dá sentido mesmo para a vida. É jorrar para a vida eterna. O convite de Jesus hoje continua sendo o mesmo. Mulheres lindas e maravilhosas. A tua história, é a tua história que eu quero mudar aquilo que precisa, e é a tua personalidade que eu quero usar para jorrar na vida eterna. Aonde vai na sua cidade, vai no seu espaço comum e fala que você encontrou o Messias. Convida as pessoas para virem e verem esse Messias. Não precisa se preocupar com teologia, não precisa se preocupe com o seu testemunho, com a água que você bebe, que hoje a nossa água recebida diretamente daquele rio cristalino que corre na cidade do meu Senhor, à frente do trono dele, que divide a cidade em duas. Isso é um Apocalipse, né? Divide a cidade em duas, e que há a árvore da vida dos dois lados, que é desse rio que vem e passa por nós e transborda para esse mundo aqui. Esse mundo precisa dessa água. Esse mundo precisa, nós precisamos, né? Nós precisamos. Amém? Quem que vai orar hoje para a gente encerrar?
Pode orar, Edna. Abre o microfone. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, te dou graças mais uma vez, porque podemos compartilhar a tua palavra, Senhor. Podemos entender, Senhor Deus, ó Pai, o tipo de relacionamento que tu quer conosco, Senhor Deus, ó Pai. Ó querido Deus, te dou graças, Senhor, porque a tua palavra é viva, Senhor Deus, ó Pai, e fala nos nossos corações nos dias atuais, Senhor Deus, ó Pai. Essa experiência com a mulher samaritana aconteceu há tanto tempo. E hoje, Senhor, ela toca os nossos corações, Pai eterno, para que entendamos, Senhor Deus, ó Pai, que tu queres que em nosso coração, Senhor Deus, ó Pai, jorre água viva, Senhor Deus, ó Pai, vinda do trono da tua graça, Senhor. Que estejamos, Senhor Deus, ó Pai, sempre sedentos, Senhor Deus, ó Pai, de ouvir a tua palavra, Senhor Deus, ó Pai, porque ela é que mata a nossa sede espiritual, Senhor Deus, ó Pai. E conseguimos, Senhor Deus, ó Pai, continuarmos firmes, Senhor Deus, ó Pai, relembrando, Senhor, refletindo daquilo que tu queres conosco, Senhor. Tu queres um relacionamento limpo, frutífero, Senhor Deus, ó Pai, e que prospere a cada dia, Senhor Deus, ó Pai. Ó, querido Deus, te peço, Senhor, que tu venha abençoar cada irmã, cada amada, cada mulher que está aqui neste momento, Senhor Deus, ó Pai. Abençoa nossas vidas, a vida dos nossos familiares, dirigindo nossos caminhos, Senhor Deus, ó Pai, e que estejamos, Senhor Deus, ó Pai, a todo momento entendendo esse relacionamento que tu queres de nós, e que estejamos largando os nossos cântaros e fazendo, Senhor Deus, ó Pai, com que nosso coração jorre água viva, Senhor Deus, ó Pai, e que pessoas estejam sendo saciadas, Senhor Deus, ó Pai, de sua necessidade espiritual, Pai. Ó, querido Deus, toma esse dia nas tuas mãos, Senhor Deus, ó Pai. Em nome de Cristo Jesus, amém, Senhor.